A paz, Senhor, irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu venho até aqui trazer a palavra para vocês, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito de Deus. Amém? Eu tenho uma palavra para o meu coração e para o seu coração, para a sua vida, para a minha vida, em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia no Salmo 126. Salmo 126. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração para estar ministrando. Amém? O título é: Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Amém? Quando o povo voltava do cativeiro da Babilônia, porque o povo foi levado a cativo até Babilônia, por desobediência às ordens de Deus, pelos pecados deles, né? Então eles mesmos sofriam as consequências, eles eram levados ao cativo porque eles sofriam as consequências do pecado. Até hoje, irmãos, é assim. Nós sofremos as consequências dos nossos pecados, amém? Quando nós não nos arrependemos, ou nos arrependemos, às vezes tarde demais, ou nos arrependemos, mas tem as consequências dos nossos pecados, das nossas ações, das nossas atitudes. Então, quando eles foram levados ao cativeiro, tinha homens e mulheres de oração lá em Jerusalém, e quando e na Babilônia também. Por isso que eles retornaram de volta para Jerusalém, porque homens e mulheres oravam diante do Senhor, pedindo perdão pelo pecado de Jerusalém, pedindo perdão pelo pecado do povo. Amém? Mas aqui a palavra do Senhor vem nos falar que quando o Senhor trouxe o povo de volta do cativeiro, né? O povo se arrependeu das suas transgressões, dos seus pecados, eles foram trazidos novamente, a cidade foi reconstruída novamente por homens de Deus. Então, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estavam como os que sonhavam. É como eles estivessem sonhando. É como você sair da sua cidade, né? Da sua terra, né? E ficar um tempo longe dela e você retornar novamente. É como se estivesse sonhando. Seu coração se enche de alegria. Então a nossa boca se encheu, olha o que fala aqui a palavra, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este. Grandes coisas, querido, o Senhor tem feito a nós, ao nosso favor. Grandes coisas o Senhor fará a essa nação, o Brasil. Porque o povo dessa nação vai se arrepender de seus pecados, vai reconhecer os seus pecados diante do Senhor
e vai reconhecer Jesus Cristo como o Senhor dessa nação, desse país, como o Senhor da vida de cada um, desse povo, o Brasil. O Espírito Santo vai trazer a todos nós o arrependimento. Amém? Porque quando nos arrependemos, com todo o nosso coração, a nossa alma, nosso entendimento, nós nos aproximamos do Senhor, nós alcançamos a misericórdia de Deus. Que você venha alcançar a misericórdia de Deus para a sua vida. Que o Senhor tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia desse povo. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Fez-nos regressar outra vez do cativeiro. Senhor, como as correntes do sul. Ele vai fazer o povo regressar desse cativeiro. Esse cativeiro está caindo por terra. Em nome de Jesus nessa nação, essa noite. Em nome de Jesus na nossa vida, esse cativeiro já caiu por terra. Em nome de Jesus, porque Deus levou cativo o cativeiro. Amém? Jesus levou na cruz do Calvário os nossos pecados, nossas transgressões, o nosso cativeiro. Amém? Tudo que fazia nos cativos, Ele levou. E quando Ele desceu, Ele triunfou. Quando Ele desceu no inferno, Ele triunfou sobre Satanás, seus principados, potestades. Ele triunfou, tomou a chave. O diabo se prostrou diante do Senhor. Ele rasgou aquela sentença que era contrária à nossa vida. Ele trouxe a paz para nós. Amém, queridas? Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Os que choram hoje vão se alegrar amanhã. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus mundos. Aqueles que estão hoje levando a preciosa palavra de Deus, chorando, amém? Clamando, voltará sem dúvida com alegria, com vitória em Cristo Jesus. Aqueles que estão clamando hoje, chorando hoje, nos pés de Jesus, pedindo misericórdia, pedindo o favor do Senhor, pedindo socorro aos pés de Jesus. Esses voltarão em abundância de alegria, voltarão com a vitória em nome de Jesus. Porque Deus dá vitória para aquele que clama, para aquele que chora, para aquele que tem coração contrito, para aquele que intercede, em nome de Jesus. Que Deus venha levar essa nação Brasil ao arrependimento, o povo dessa nação ao arrependimento, em nome de Jesus. E nesse momento que estão vivendo, estão passando, querido, é como nós tivéssemos sido levados, né, ao cativeiro. Mas é no cativeiro que nós oramos, nós choramos, nós clamamos, pregamos o evangelho, clamamos a palavra, divulgamos a palavra do Senhor, a preciosa semente, que a palavra de Deus é preciosa. Está escrito aqui que aqueles que semeiam em lágrima cegarão com alegria. Aqueles que levam a preciosa semente. A palavra de Deus é preciosa. Que é a semente mais preciosa, que é a palavra de Deus, que é o reino de Deus. Que Ele quer pregar a salvação, a vida eterna, quer pregar o amor de Jesus Cristo. Amém? Essa é a preciosa semente. E aqueles que nesse momento, nessa hora, estão divulgando, clamando, levando essa semente, essa preciosa semente que é a palavra de Deus, em lágrima, cegarão com alegria. O tempo de cantar vai chegar para aqueles que estão levando a palavra de Deus.
e para aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, e para aqueles que estão se arrependendo e se voltando a Jesus Cristo. Meu irmão, fique com essa palavra. Que essa palavra entre pelo Espírito de Deus na tua alma, no teu espírito. Que essa palavra fique, essa preciosa palavra, fique cravada na tua alma, no teu espírito, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Vamos orar junto? Amém? Fecha os olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Deus, eu me apresento diante do Senhor e apresento cada um que está ouvindo, Senhor, a sua preciosa palavra, Pai. Toma a nossa vida nas tuas mãos, Pai. Pedimos, meu Deus, neste momento, nessa hora, perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas fraquezas, por atos, palavras, omissões, consciente e inconsciente. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha limpar, purificar e santificar o nosso coração, nossa alma, o nosso espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, meu Deus, toma, Senhor, a nossa vida nas tuas mãos, Pai. E, Senhor, em nome de Jesus, é aquele e aquela que está se entregando neste momento, Senhor, aos teus pés, te recebemos como Senhor e Salvador. Toma essas vidas nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, escreve o nome dele, dela no livro da vida com teu sangue carmesim e dê a bendita paz, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, nos dá, Senhor, a vitória. Cura, Senhor, a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito. E cura essa pátria, o Brasil. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Fica na santa paz do Senhor. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Olá, muito boa noite. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando essa palavra, que nós vamos meditar aqui, palavra do Senhor. Mais uma vez a gente está aqui pela graça, pela misericórdia de Deus, para buscar entendimento do Senhor, buscar conforto na palavra do Senhor, buscar resposta na palavra do Senhor. Momentos da nossa vida que realmente é só Deus que pode nos responder, né? Quantas dúvidas, quantas coisas, e mesmo assim ainda tem algumas delas que a gente não vai entender. E a palavra até nisso nos conforta, né? Porque ela diz que tem coisas, as coisas reveladas cabem ao homem, né? Mas tem coisas ocultas que somente a Deus. Mas Deus é quem nos dá a sabedoria para aceitar todas essas coisas. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Vamos aqui, Pai, abrir as Tuas santas Escrituras e meditar numa palavra, Pai. Nos dá do Teu entendimento, Senhor, do entendimento do Teu Espírito, Senhor, para que possamos, Pai, essa palavra que a gente vai ler, que a gente vai meditar, que a gente possa aplicá-la, Senhor, nas nossas vidas, que chegue até onde ela tiver que chegar, meu Pai, e que produza o efeito para o qual ela está sendo mandada. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, gostaria de deixar uma palavra, está aqui no Velho Testamento, em 2 Reis, capítulo de número 4 e versículo 38 em diante. Amém? 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 em diante. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença.
e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de erva para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquintidas e veio e as cortou na panela. As cortou na panela ao caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Versículo 41. Porém ele disse: Trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela, e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Amém? Olha só, que coisa, né? Essa parte aqui da história da Bíblia nos conta aqui um relato, né, sobre o profeta Eliseu, homem de Deus, profeta de Deus, e fala da necessidade do povo e nos diz aqui que o povo se encontrava, inclusive filhos de profeta, né, se encontravam ali e assolados por uma fome que havia ali na região, uma grande necessidade ali de alimento. E a palavra de Deus sempre nos instrui, sempre nos revela algo para a nossa vida, para o nosso cotidiano, porque a palavra de Deus se renova a cada dia e ela sempre se aplica a toda a situação que a gente está vivendo no momento, ou muitas vezes nós ouvimos aquilo, não entendemos no momento, mas um pouco mais adiante a gente se recorda daquela palavra pelo próprio Espírito Santo e a gente vai entender o porquê aquela palavra chegou até o nosso conhecimento. Mas a palavra de Deus diz aqui que, voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E Eliseu, percebendo isso, ele diz ao moço, né, aquele ao qual lhe ajudava: põe a panela grande ao lume, ou seja, põe a panela grande ao fogo, né, lume é fogo, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Eliseu queria chegar ali com a providência, levar a necessidade para aquele povo ali, para os filhos dos profetas, né, como diz aqui, que estavam passando fome naquela terra. E ele pede ajuda do seu moço. No versículo 39 diz aqui que então um saiu ao campo e apanhar ervas e achou uma parra brava. Olha só, muitas vezes a gente, na nossa necessidade, a palavra já começa a nos ensinar que a gente sai desesperado procurando algo que possa satisfazer aquela necessidade momentânea da gente, né? E às vezes, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, por falta de entendimento, a gente acaba, como se diz no mundo atual, passando os pés pelas mãos, né? Fazendo a coisa errada, achando que está fazendo a coisa certa. Porque o texto nos diz aqui que quando ele saiu, começou a apanhar ervas e apanhou de uma parra brava, ou seja, de uma coisa ali que era envenenada, que fazia mal. E colheu dela a sua capa cheia de coloquintidas. É uma palavra difícil aqui, né? Mas isso quer dizer, traduzindo, quer dizer que esses coloquintidas que diz aqui é um fluido venenoso que tinha naquela planta, né? E veio e cortou na panela. Olha só, sem saber, olha o perigo que às vezes o mundo nos dá, né? Às vezes o mundo nos traz a necessidade para nos levarmos a um abismo maior, né? Às vezes você acha que o que você está fazendo é certo, pelo seu entendimento, pelos seus braços você está procurando fazer a coisa certa, e no seu entendimento você até acredita realmente estar fazendo a coisa certa. Esse moço era ajudante do profeta, ele não queria mal para ninguém, ele estava ali obedecendo até uma ordem do profeta, mas pelo seu
pouco entendimento, sua pouca sabedoria e na intenção somente de ajudar, estava levando à morte a todos ali, não é verdade? Então a gente tem que tomar cuidado aí quando a gente vai fazer alguma coisa, mesmo pensando, mas a minha intenção era boa. Mas não basta a intenção somente, né? A intenção da gente é claro que tem que ser boa, mas ela tem que ser com sabedoria, ela tem que ser com entendimento, e um entendimento que somente Deus, a palavra de Deus pode nos dar essa sabedoria. Amém? Diz assim, que ele veio e cortou na panela, colocou junto com o caldo toda aquela planta que ele havia colhido, aquelas ervas, né, que eram venenosas, porque as não conhecia. Pessoal, o que a gente está falando? A gente quer fazer o bem e acaba fazendo mal, às vezes por falta de conhecimento. Né? Mas no versículo 40 diz assim, assim tiraram de comer para os homens. E quando ele estava ali distribuindo, diz assim, e sucedeu que comendo eles daquele caldo, ou seja, alguns já tinham até comido, clamaram e disseram, quando sentiram o gosto, né? Homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer mais. Mas eles já tinham se alimentado daquilo que fazia mal. Né? E talvez ficaram ali sem saber, sem reação nenhuma, porque o mal já tinha chegado até eles. E o mal que chegou até aquelas pessoas foram eles próprios que procuraram? Não. E mais uma vez vem a lição, né? Às vezes chega alguma coisa na nossa vida que não foi a gente que procurou. Né? Não foi a gente que desejou aquele mal, não foi você que fez mal nenhum, mas de repente, né, vem aquele de repente na nossa vida e algo chega até você. E é um momento, talvez, para nossa reflexão, o momento que nós estamos vivendo agora. Né? Não tem como não falar dessa pandemia e lembrar disso, nessa palavra está fazendo a gente lembrar disso, está fazendo me lembrar disso. É algo que a gente não procurou, mas chegou esse mal até a nossa vida. Né? Chegou essa morte. Olha só, aqui falando de morte, né? E esse vírus, o que ele causa é justamente a morte, né? É uma morte iminente. Chegou até nós. E nós procuramos isso? Você procurou isso? Não. Mas ela chegou até nós. Né? Olha como a palavra de Deus ela vai se encaixando e vai falando conosco no nosso dia a dia, no que nós passamos. Continuando assim, vamos buscar aqui entendimento dessa palavra. Diz assim, a morte na panela e não puderam mais comer. E de repente pararam, né? Mais uma vez faz lembrar aqui, trazendo para os dias atuais, né? Chegou uma coisa até a gente, né? Esse mal, esse vírus, esse coronavírus, né? Essa doença Covid-19 que chegou até a nossa nação, de repente fez com que a gente parasse. Nós não podemos mais fazer. Aqui diz que a palavra diz que eles de repente não puderam comer. E isso que chegou na nossa vida está fazendo com que de repente nós não podemos trabalhar, nós não podemos sair para os nossos afazeres. Quantas coisas nós estamos deixando de fazer. Muitas pessoas talvez até deixando de comer mesmo, né? Porque não tem trabalho, não tem dinheiro, não tem comida. Não é verdade? E o mal que chegou até a gente sem que a gente provocasse isso, pelo menos diretamente. Não é verdade? Não é um mal que ninguém procurou, mas chegou até a gente. E diz assim a palavra. Vamos buscar mais entendimento aqui no texto. No versículo 41, porém ele disse, ele quem? Eliseu. O profeta Eliseu diz assim, trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela. Ou trazei, pois, farinha, e colocou, né, a farinha que ele pediu ali para trazer, ele jogou dentro da panela onde existia aquele mal. E disse, tirai de comer para o povo. E então não havia mal nenhum na panela. Gloriosa palavra de Deus, né? Então assim, quando a gente começa a entender que o mal chega até a gente, mas quando algo de Deus entra naquele mal, a gente permite, ou a gente clama a Deus, ou a gente faz com que algo de Deus, com que Deus se envolva naquilo que a gente está passando, as coisas se resolvem. Quando o homem de Deus aqui, Eliseu, né, que ficou sabendo, era o representante de Deus, era o profeta na terra, fica sabendo disso, está vendo toda aquela situação, ele toma uma decisão guiada por quem? Por ele mesmo? Não,
uma decisão guiada pelas mãos de Deus, pelo que ele conhecia de Deus, né? E ele pede para trazer farinha, então coloca essa farinha dentro da panela e dá uma ordem para aquele medo que o povo estava sentindo. E diz assim: tirai, pois, de comer, comece a comer novamente, e dai de comer para todo o povo. E então não havia mal nenhum na panela. Amém, meus irmãos? É um grande ensinamento assim, que essa palavra nos dá e que se aplica aos nossos dias atuais. A gente precisa colocar Deus na nossa vida. De repente as coisas vêm e chegam até a gente para a gente se voltar mais a Deus. Aqui o que eu vejo, irmãos, nessa palavra, quando o profeta diz assim: trazei-me farinha, né? E deitou a farinha na panela e o mal ali vai embora, a gente de uma forma assim, pensando, trazendo isso para o Novo Testamento, e isso o que a palavra me faz pensar, o que representa a farinha. A farinha é a matéria-prima que faz o pão, não é verdade? A matéria-prima que faz o pão é a farinha de trigo. E assim, o que representa o pão na nossa vida? Jesus Cristo. Ele diz que Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o verdadeiro alimento para a nossa vida. Então o mal, meu irmão, que essa palavra vem trazer aqui, o mal que está acontecendo, que de repente chegou até a sua vida, não importa o que seja, coloca pão, coloca Jesus Cristo, coloca o pão que desceu do céu na sua vida, para que todo o mal vá embora. Ora, pede ao Senhor Jesus Cristo que entre na sua vida, que entre na sua causa, que entre no seu problema. Tem um louvor, né, que diz assim, né, que a gente canta, entra na minha casa, entra na minha vida, abala minhas estruturas. E sabe, é realmente isso. Quando a gente pede para Jesus Cristo entrar na nossa casa, Ele realmente vai abalar nossas estruturas. Algo que está parado ali, vai acontecer algo diferente. Vai haver realmente uma mudança grande na sua vida. Mas a gente precisa clamar e pedir para que Jesus Cristo de fato entre na nossa vida e faça a diferença. Não importa o mal que chegou até você. Hoje, por essa palavra, a morte está sendo tirada da panela. Amém? Jesus Cristo precisa entrar na nossa vida, entrar na sua vida, para dissipar todo o mal. Ele é o pão da vida, Ele é a luz, e onde a luz chega, as trevas se dissipam. Amém? Que Deus abençoe a todos, que essa palavra tenha aberto os seus olhos aí para algo diferente que Deus quer para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos nós. Amém? Que o mal que chegou até você, saiba que por essa palavra não é para a sua morte, mas é para o seu bem. Amém? Mas deixa Jesus Cristo entrar na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor e que tenham uma semana, um final de semana, que tenha seus dias sempre abençoados pela presença do nosso Senhor Jesus. Amém? Agradeço a minha oportunidade e que Deus abençoe a todos.